Salve galera, dia triste para o basquete brasileiro, dia de eliminação. É uma partida que, em condições normais de temperatura e pressão, a gente é forte falar que a gente jamais sonharia ganhar dos Estados Unidos, mas uma partida poderia ter acontecido. Infelizmente, o Brasil acabou perdendo. Muitos comentários em torno da expulsão do Petrovic têm influenciado no resultado da partida. É óbvio que a expulsão de um treinador, e um treinador como ele, que é um líder, né, à beira da quadra, influencia muito. O Marcelinho Machado, na transmissão, inclusive, cita o fato de talvez ele ter tentado incentivar em demasia a equipe, e aí a equipe ele acabou sendo expulso. Eu, particularmente, sou da linha que eu acho muito estranho um treinador com o peso dele cometer um ato de infantilidade ou enfim. Principalmente no momento que o jogo estava, que não era um momento ruim para o Brasil. Apesar de ser o jogo do campeonato para o Brasil, não era um momento ruim, o jogo estava bem parelho e ele acabou sendo expulso. Óbvio que isso influencia. Agora, pensar nesse torneio como uma coisa ruim para o Brasil, ou seja, o Brasil não se saiu bem, também é uma visão muito míope da coisa. A gente entra no torneio, se a gente for voltar 3 semanas atrás, a gente entra num torneio onde a gente sequer era cogitado para passar da primeira fase. E o Brasil consegue, numa chave com Grécia, que era uma das não favoritas ao título, mas candidatas a chegar no top 4, na semifinal do torneio, com Montenegro, que é uma escola muito forte, que eliminou a Eslovênia dos irmãos Dragic, do Luka Doncic, enfim, também uma escola tradicionalíssima para chegar nesse torneio. E a própria Nova Zelândia, que não é uma equipe boba, não é uma equipe fraca, né, que vem dessa escola da Austrália, dos Estados Unidos, um basquete mais menos de equipe, mais de individualidade, o Brasil acabou líder e acabou invicto na primeira fase, tendo uma vitória surpreendente contra a Grécia, tendo uma boa partida contra a Nova Zelândia e tendo uma vitória muito madura contra a equipe de Montenegro. Caiu num grupo na segunda fase com os Estados Unidos e Tcheca, né, contra a República Tcheca, que vieram de um grupo que, além dessas duas equipes que são fortes, ainda tinha a Turquia, que é uma equipe extremamente forte, é uma escola tradicionalíssima. Né? Se você for ver o basquete europeu, a Turquia tem alguns dos principais times, como o Fenerbahçe, por exemplo, que é fortíssimo na Euroliga. Então, assim, a nossa caminhada nesses dias não pode ser jogada fora pelo imediatismo de uma derrota. Na verdade, de 2 derrotas, porque o que define a nossa saída é a derrota para a República Tcheca. Isso é um fato. Perder para os Estados Unidos, entre aspas, não é nada anormal. Mesmo os Estados Unidos não vindo com a principal força, é uma escola muito forte. Foram todos jogadores da NBA, foram escolhidos a dedo para uma campanha FIBA, ou seja, para o basquete FIBA. Lembrando aqueles que não têm familiaridade, o basquete da FIBA tem algumas regras diferentes da NBA. Então, tanto Popovich, técnico do San Antonio, quanto Steve Kerr, que aliás, talvez hoje sejam os 2 principais treinadores em atividade dentro da NBA, eles escolheram muito bem o seu grupo. Eles perderam alguns jogadores por questões de lesão, mas eles escolheram muito bem o grupo que foi representar os Estados Unidos. Os Estados Unidos provavelmente vai chegar à final do torneio. É uma equipe muito forte, não deixa de ser. Vai enfrentar agora a França. Pode ser que caia, pode ser que caia. A França, no nosso primeiro vídeo, eu coloquei a França como uma das minhas favoritas, junto com os Estados Unidos e Sérvia. Então, assim, pode ser aí uma semifinal antecipada, né? É um duelo onde tudo pode acontecer, a França é muito forte. Mas, assim, vamos tentar falar um pouquinho do Brasil rapidamente. O Brasil hoje é uma seleção que mostrou uma evolução tática, e isso é muito importante. Mostrou uma maturidade como grupo, e isso é muito importante. O Brasil teve uma postura que muitas vezes faltou para a seleção brasileira ao longo dos anos. A gente viu uma seleção brasileira como equipe, a gente viu uma seleção brasileira com uma cara muito mais, ao longo do torneio, não necessariamente nesse jogo, com uma cara muito mais de um basquete organizado, o que é muito importante para a gente. Então a gente não pode jogar isso fora. A gente tem que pensar que para o próximo ciclo olímpico, alguns desses caras não vão estar. É óbvio que antes disso a gente tem o nosso pré-olímpico, que vai ser já já. E muitos desses caras que estão hoje, principalmente 3 dos principais, vamos dizer assim, o Alex, o Leandro e o Anderson, provavelmente não vão estar no próximo ciclo olímpico.
eles já estão na casa dos 40 anos. Então esse torneio também serviu para Iago, Didi, Caboclo, Felício, o próprio Benite, mostrarem-se para o mundo, para sentirem como é que é esse jogo no Mundial. E isso é muito importante. Nem sempre os garotos responderam à altura do que se esperava, ou em dados momentos eles falharam, como por exemplo Felício errou algumas bolas hoje. Sim, falharam, mas faz parte da aprendizagem. Eles estão entrando num esquema de jogo de um treinador europeu de uma grande escola que vem lá, que foi técnico da seleção croata, que vem de uma escola da antiga Iugoslávia, que é fortíssima. É muito bom para esses garotos. Então, o que eu acho importante para a gente agora é o seguinte: vamos esquecer um pouco o imediatismo do resultado e pensar o seguinte: a gente está criando uma nova geração. Uma geração que vem substituir uma geração que já está aí há muito tempo. Com esses caras que sempre representaram muito bem o Brasil, verdade seja dita, e que eles estão recebendo uma chance de serem os substitutos dele e acredito eu que vão trabalhar muito bem. Não custa lembrar, o Brasil é bicampeão sul-americano de basquete batendo a Argentina, um trabalho muito bem feito pelo Léo e pelo Fernandinho na base. Isso é importantíssimo, porque você está batendo a principal força do seu continente, da América do Sul, que é a Argentina. Né? Então a gente já consegue vislumbrar um futuro um pouco melhor. Falando no futuro do Brasil, o que vem agora? O Brasil vai disputar o pré-olímpico, a vaga Américas. Já estão definidos os 2 representantes das Américas nas Olimpíadas. Tem mais uma vaga. Tem mais uma vaga para cada continente. Tem mais uma vaga apenas. Tá? Ou seja, o Brasil vai disputar basicamente com República Dominicana, Venezuela e, para mim, o principal adversário, que é o Canadá. O Canadá aqui. Muita gente vai falar, poxa, mas o Canadá é uma equipe fraca. O Canadá sequer passou da primeira fase nesse torneio. Verdade. Mas o Canadá veio com um time totalmente desmantelado. O Canadá veio com um time muito fraco. Os principais jogadores canadenses não vieram. Então, a nossa briga será, de fato, contra o Canadá. Minha sincera opinião, a gente não vai para as Olimpíadas. Pode ser que consiga? Pode ser que consiga. Eu acho que tem chance? Sim, acho que tem chance. Agora, é sonhar muito alto. Brigar contra um Canadá com Jamal Murray, Andrew Wiggins, o Olynyk, enfim, Tristan Thompson, uma série de jogadores já consolidados na NBA e em outras ligas de altíssimo nível, com o que a gente tem hoje. Além do Canadá, a Venezuela eu acho que, assim, mesmo tendo se saído bem, e se saiu bem nesse torneio, porque caiu na chave, né, da mamata, caiu na chave fácil, caiu na chave fraca, caiu na chave de China, Costa do Marfim, Polônia e Argentina. Desculpa, era China, Costa do Marfim, Venezuela e agora vai me fugir aqui quem era, Costa do Marfim, China, Venezuela e Polônia. Passou em primeiro lugar a Polônia, em segundo lugar a Venezuela. A China, essa chave foi montada justamente para beneficiar a China, que eram as donas da casa, que sequer conseguiu passar. O outro problema vai ser a República Dominicana, que veio com seus principais jogadores, exceção a Karl Anthony Towns, que é um dos principais jogadores ala, pivôs da NBA hoje, e Al Horford. Eles vão jogar no pré-olímpico das Américas? Não sei. Não dá para cravar isso. Mas se eles vierem, a República Dominicana passa a ser um outro problema. Ignorando a República Dominicana, Brasil e Canadá vão provavelmente disputar essa vaga nas Olimpíadas. E acredito eu que Canadá vindo completo, o Brasil não passará pelo Canadá. Mas fica aqui, e isso é muito importante, para a gente poder entender que o Brasil se saiu muito bem nesse torneio. A gente não pode criar o imediatismo que a gente vê, por exemplo, no futebol ou em outros esportes e pensar assim, bom, agora que não deu, acabou tudo. Não. Os garotos e os veteranos da seleção se saíram muito bem, representaram muito bem o Brasil e que a CBB consiga manter este padrão e esse nível de treinamento. Óbvio, o nosso principal rival, que a gente falou agora na vaga olímpica, o Canadá, vale muito a pena para quem nunca viu um documentário na ESPN chamado The Carter Effect, que é sobre a ida do Vince Carter para o Toronto Raptors. Hoje, esse ano fazem mais ou menos 21 anos. Essa geração do Canadá é a geração que cresceu vendo Vince Carter. É a geração que se apaixonou pelo basquete por ter um ídolo. Então eles começaram um trabalho de longo prazo. O Brasil está fazendo esse trabalho. Não vamos jogar fora um trabalho que está sendo bem feito.
muito bem feito não, mas bem feito, porque a gente sempre pode melhorar. Então, vamos em frente e tomara a Deus e tomara os nossos dirigentes que eu esteja errado e que na vaga olímpica a gente consiga chegar às Olimpíadas. Mas nunca desistir de apoiar essa equipe que representou com muita qualidade o Brasil e esses garotos, que por mais que tenham cometido alguns erros, como por exemplo o Felício, que cometeu alguns erros hoje, ou o Didi, que cometeu um erro no final do jogo contra a Grécia, eles são jovens e eles estão aprendendo e vão ser os caras que vão representar o Brasil pelos próximos torneios internacionais.